Nessa aula, nós vamos falar nesta aula sobre medida de arcos e ângulos. Quais são as unidades de medidas de arcos e ângulos? Graus e radianos. Lembrando, o que é um grau? Um grau é você pegar uma circunferência que tem 360, dividir ela em 360 partes e pegar uma parte de 360 avos, 360 avos equivale a um grau, é a medida de um grau da circunferência, é o ângulo de um grau. Um grau, então, é 360 avos da circunferência. O grau tem submúltiplos, que é o minuto e o segundo. Um grau tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Ou seja, a gente pode falar que um grau tem 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Tá? Então, grau, minuto e segundo. Uma das medidas é o grau. E a outra, como eu posso medir arcos e ângulos? Em radianos. O que é um arco em radianos? Um arco em radianos, quando você pegar aqui, pega uma circunferência, determina um ângulo aqui, o ângulo alfa. Esse ângulo alfa mede quanto em radianos? Ele vai determinar um arco aqui, ó, que eu chamei de arco de medida L. O arco AB. E ela tem uma circunferência de raio R. Quando eu faço o valor do comprimento do arco determinado pelo ângulo, ou seja, o L, como se eu cortasse e esticasse ele, o comprimento L dividido pelo raio da circunferência, o número que eu encontro é o valor do ângulo em radianos. Então, o que é um ângulo em radianos? É o comprimento do arco determinado por ele, dividido pelo raio da circunferência que ele está sobre ela. Isso é um ângulo em radianos. Ó. Aí, se a gente pegar aqui o comprimento da circunferência toda, é dado por quem? 2π ralho. 2π ralinho. 2π vezes R, o comprimento da circunferência toda. A circunferência toda, então, tem quanto em radianos? Uma circunferência, o ângulo alfa seria igual ao seu comprimento, 2π vezes raio, dividido por raio. Raio sobre raio dá 1, então seria igual a 2π radianos. Quer dizer o quê? Que a circunferência toda tem 2π radianos, mas a circunferência toda tem 360 graus. Ou seja, nós temos uma equivalência aqui então. Com essa equivalência nós determinamos qualquer valor. Qual a equivalência? 2π radianos equivale a 360 graus. E aí você faz a regrinha de 3. Então 1π vale quanto? 180 graus. Meio π vale quanto? Metade de 180, 90 graus. E assim sucessivamente, você determina qualquer valor de ângulo de graus para radianos e de radianos para graus. Um exemplinho bem simples que eu vou colocar aqui agora. Como que a gente faria para transformar 220 graus em radianos? E para transformar 2π sobre 5 radianos em graus, saber quanto esse vale em graus, quanto esse vale em radianos? É simples, basta você lembrar que 360 é 2π, ou que π radianos equivale a 180 graus. Basta lembrar disso daqui. O radiano, você pode escrever radi ou não colocar nada. Se você não coloca nada, é que o arco está em radianos. Então aqui eu vario o quê? 220 graus, eu não sei quanto é em radianos. Mas eu sei que 180 é π, ó. Regrinha de 3, diretamente proporcional. X é igual a 220π sobre 180. Aí você simplifica aqui, ó. Dá para dividir por 2 e por 2. O arco é igual, 22 dividido por 2, 11.
18 dividido por 2, 9. Mais 11 o quê? Π. Não esquece do π, ó. 11π sobre 9 é o valor equivale a 220 graus em radianos. 11π sobre 9. Simplesmente isso, montar o quê? Uma regrinha de 3, ó. Sempre você vai fazer isso daqui. Tem que lembrar então o quê? Que 180 equivale a π radianos. Ou seja, o arco de 3,14 aproximadamente vale 180 graus. E aqui, como que eu faço para transformar em radianos? Bom, de radianos para graus, eu tenho 2π sobre 5. O π eu sei que é 180. Então, isso é equivalente a 2 vezes 180. 180 sobre 5. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 5, 72. Ó. Então, o arco de 2π sobre 5 é equivalente a 72 graus. Ó. Equivale ao valor de 72 graus em grau 72. Quanto que é um radiano? Se a gente pensar assim, ó, um radiano equivale a quantos graus? Um radiano. Não é π radianos. Um radiano. Você faz o seguinte, ó. Um radiano. Eu não sei quanto ele é em graus, mas eu sei que π radianos é 180 graus. Ó. Você faz a mesma conta. Só que aí eu vou ter o quê? Π vezes x é igual a 180 graus. Ó. Multiplica aqui, ó. X é igual a 180 dividido por π. Mas o valor numérico de π é 3,14. Então, isso daqui é igual a 180 dividido por 3,14. Isso dá aproximadamente 57 graus, 56 graus. É só fazer a continha de divisão aí. Então, um radiano vale 57 graus. Π radianos vale 180. Ou seja, isso é a mesma coisa que falasse que o número irracional 3,1415 equivale a 180 graus. Não é que o π é igual a 180. O π representa o arco de 180 graus. E 180 graus representa o arco de π radianos, que equivale a 3,1415. Cuidado com isso. Tá joia? Essa revisãozinha aí sobre medidas de arcos. Porque agora a gente vai entrar em circunferência trigonométrica. Vamos ver a definição de circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Circunferência trigonométrica. O que é uma circunferência trigonométrica? Faça o seguinte. Tome no plano cartesiano uma circunferência com centro na origem e raio unitário, ou seja, do zero ao A, mede uma unidade. Aqui eu tenho uma. Quando você constrói essa circunferência, ela fica dividida em 4 partes. Ela tem raio unitário, essa circunferência chamada circunferência trigonométrica. Quais são as características dela? Ela tem origem no ponto A, os arcos. Aqui então eu teria 0 graus ou 0 radianos. Quando eu rodo no sentido anti-horário, começa a subir arcos aqui, ó. Elas são arcos positivos. Se eu rodar no sentido horário, eu considero arcos negativos. Então eu vou rodando aqui, ó, do zero, 1/4 da circunferência, 90 graus, que em radianos é π sobre 2. Meia circunferência, 180 graus, que em radianos é π. 3/4 de uma circunferência,
3 vezes 90, 270 graus. Que em radianos é 3π/2. E uma volta completa na circunferência, eu tenho 360 graus, que equivale a 2π radianos. Se eu rodar ao contrário, eu vou ter aqui menos 90, vai coincidir com 270, menos 180 vai coincidir com 180, menos 270 vai coincidir com 90, e uma volta completa ao contrário, menos 2π. Então, para cá eu tenho arcos negativos, rodando nesse sentido, e para cá eu tenho arcos positivos. Ela é dividida em 4 partes, cada parte é chamada de quadrante. De 0 a 90 graus é o primeiro quadrante. De 90 a 180 é o segundo quadrante. Usando números. De 180 a 270 é o terceiro quadrante. De 270 a 360 é o quarto quadrante. Então veja bem, o que é a circunferência trigonométrica? É a circunferência construída no plano cartesiano, com centro na origem e raio unitário, raio igual a 1. Quando eu rodo, a origem dela é no par ordenado 1 e 0, que é o nosso A aqui. Aqui eu tenho 0 graus. Quando eu rodo no sentido anti-horário, eu tenho arcos positivos. Quando eu rodo no sentido horário, eu tenho arcos negativos. Sempre assim. Aí a gente vê aqui que tem alguns arcos, por exemplo, se eu marcar um arco de 45 graus, que está bem no meio aqui. Quando eu rodei 45 graus, eu estou na minha primeira volta. Eu rodei 45 graus. Se eu rodar, só tem esse ângulo de 45 graus que é parado nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto P. Não, por quê? Porque quando eu estou na circunferência trigonométrica, eu posso dar infinitas voltas, tanto positivas como negativas. Então eu passei pelo 45. Se eu rodar mais 360 saindo do 45, eu vou voltar nele. Então o arco de medida, o ângulo de medida 45 mais 360, também está aqui, ó. Se eu andar 45 e depois eu der 2 voltas e parar aqui no 45, eu vou ter rodado esse arco aqui, ó. 45 mais 2 vezes 360. Ou seja, 45, 405, 765. São arcos todos que estão sobre o 45. Esses arcos são chamados de arcos côngruos. Côngruos. Arcos côngruos são arcos o que então? São arcos que têm a mesma extremidade, que estão sobre o mesmo ponto. Ó. Saem da origem 0, mas param sobre o mesmo ponto. São arcos côngruos. Dá para a gente representar ele por uma expressão geral. Como são todos os arcos que param aqui? Anda-se primeiro 45, depois anda-se 360. Quantas vezes? O número de vezes que você quiser. Então, K, onde K representa o número de voltas que você vai dar de 360 mais 45. Cada vez que você der uma volta e andar mais 45, você para aqui, ó. Então, essa é a expressão geral dos arcos côngruos, com extremidade no 45 graus. Onde esse K aqui sempre terá que ser um número inteiro, ó. O K pode ser negativo? Pode ser negativo. Por quê? Porque eu posso rodar aqui, ó,
no sentido anti-horário, 360 negativo. Então eu rodei menos 1. Menos 360 mais 45 dá menos 315. Eu volto aqui também. Ó. Então essa é a expressão geral dos arcos côngruos. Você pode representar ela nesse formato aqui. Ó. Como um exemplo que eu tenho aqui. Vou escrever genericamente agora. Então, para generalizar, como que a gente representa todos os arcos que são côngruos ao ângulo alfa no ponto P? Então, você anda a alfa até chegar lá na extremidade dele, que é a primeira determinação chamada primeira determinação positiva. Depois que você anda o alfa, para voltar nele você vai andar quanto? 360, 360, no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, depois de andar alfa, eu vou andar mais 360 graus vezes o número de voltas que eu quero dar. Onde esse K é o número de voltas, então o número de voltas é uma volta inteira. K pertencente aos inteiros. Ou posso escrever como alfa mais, se eu estiver em radianos, eu escrevo em radianos, 360 graus em radianos, 2π vezes K, com K pertencente aos inteiros. Esse K aqui eu usei a letra K, mas pode ser usado a letra N. Vai aí, só tem que lembrar o quê? Que ele representa o número de voltas. Ó. 2π, 2 vezes π vezes o número K, 360 vezes K. Essa é a expressão geral dos arcos côngruos. Beleza? Vamos ver um exemplinho sobre isso daí, então. Veja só, como que a gente define ou determina em que quadrante se localiza na circunferência trigonométrica o arco de 3.120 graus, menos 510 graus, 53π sobre 4 radianos. Então eu quero saber em que quadrante ele está, se está no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Se eu conseguir encontrar a primeira determinação positiva dele, quem é essa primeira determinação positiva? É o arco que é congruente a ele, que é congruo a ele na primeira volta. Eu consigo verificar em que quadrante ele está. Para chegar em 3.120 graus, ele deu mais de uma volta. Basta descobrir quantas voltas ele deu, ou seja, cada volta é 360 graus, pegaria o 3.120, dividiria por 360. Ó. Isso dá por quanto? 9, 8. 8 vezes 0, 0 para 0, nada. 6 vezes 8, 48 para 52, 4. 3 vezes 8, 24, com 5, 29, 2. Sobrou 240 graus, ou seja, o ângulo de 3.120 graus é um ângulo que deu 8 voltas. Então ele fez 8 vezes 360 e andou mais 240. Quando ele dá 8 voltas, ele está parando na origem zero. Ele anda mais 240. Basta a gente observar onde o arco de 240 graus está. Esse daqui, ó, é a primeira determinação positiva. 240 tem que quadrante? Está entre 180 e 270, então está no terceiro quadrante. Esse arco aqui. E o menos 510? Menos 510, você faz a mesma coisa. Pega ele e divide por 360.
dá 1, sobra 150. Só quer dizer que sobrou 150 negativo, como se eu dividisse aqui, ó. Tá? Então você fez o quê? Você fez isso aqui, ó. Você rodou 360 negativo, mais 150 negativo. Então você parou no terceiro quadrante. Fique esperto. Fique esperto quando é negativo. E quando eu pegar, como ficaria 53π sobre 4 para achar a primeira determinação positiva? Pego 53π, divide por 4. Quanto dá isso? 4 vezes quem dá próximo do 53π? 13π, ó. Por quê? 4 vezes 3 é 12, vai 1, dá 52π. Então, tira 52π, sobra π. Então, o que está acontecendo aqui? Quer dizer que 53π sobre 4, ele tem 13 inteiros π mais 1/4 de π. Aí eu vejo aqui, eu sei que cada 2π eu tenho uma volta completa. Se cada 2π eu tenho uma volta completa, aqui eu tenho quantos 2π? 6 2π. Aqui, ó, eu tenho 6 vezes 2π. Mas isso dá 12. Sobra 1π. Mais o que tinha lá, π sobre 4. Aí essa distância aqui, ó, é a minha primeira determinação positiva. Tiro o mínimo, isso dá quanto? 5π sobre 4. 5π sobre 4 está em que quadrante? Está para frente do 180. Ó, 5π sobre 4 é maior que 1π. Então ele está no terceiro quadrante. 53π sobre 4. Terceiro quadrante também. Essa é uma maneira de fazer. Ou você faz o quê? Pega o π, joga 180, divide por 4, multiplica por 53, você tem em graus. Tendo em graus, divide por 360 e acha em graus. Aí depois você transforma para ter o resultado em radianos. Se deu em radianos, tem que dar a resposta em radianos. Tá joia? Beleza.